É muito comum hoje a gente colocar que as empresas precisam ter sua área de produto, sua área de UX, sua área de tecnologia, né? Mas se a gente for pensar numa jornada de uma startup desde o seu início, essas áreas elas são a mesma coisa, né? Elas partem de uma mesma ideia e elas passam por um processo de transformação na qual elas precisam efetivamente ser pensadas de forma separada, mas os desafios são múltiplos para isso, né? E muitas dores são acumuladas durante essa jornada e esse período. E para tentar descascar um pouquinho, né, como que é essa jornada, como que os empreendedores vão se moldando e essas áreas vão sendo construídas e se consolidando, é que a gente preparou esse episódio. Bora lá? César, você sempre comenta nos nossos episódios, né, que o teu background ele é mais técnico, você é engenheiro de computação por formação, e aí o fato de você, imagino que foi o primeiro desenvolvedor ou sócio técnico dos teus negócios, você considera que por essa razão o assunto tecnologia sempre foi um assunto resolvido ou você teve dificuldades também? Eu acho que a dificuldade nunca foi do ponto de vista, de verdade, nunca tive dificuldade do ponto de vista técnico, Uhum. né? A minha dificuldade foi ser o gestor de uma área de tecnologia, né? Aí eu apanhei bastante, né? Porque eu me garantia, né? Nesse sentido de que, cara, dava para mim aí o desafio e eu fazia, né? Então eu comecei a programar muito cedo, né? Comecei com 7, 8 anos, né? Tinha na minha época, era moleque, tinha uma revistinha chamada Input. Então todo mundo, né? Você comprava na banca de jornal. Meu pai trabalhava na Telesp, meu pai comprou na época que era reserva de mercado, né? Isso era 1983. Então tinha uma reserva de mercado, só tinha computador da Prológica no Uhum. Brasil, né? E aí meu pai tinha um computador da Prológica e me comprava a revistinha e eu aprendi a programar ali, né? Eu não falava que queria ser bombeiro, policial, falava que queria programar. E de lá eu fiz consórcio de computador, eu fiz de tudo, né? E aí fiz técnico, depois do técnico eu resolvi não ficar no estágio, que eu tive uma oferta para ficar como funcionário, né, na empresa, não quis, fui fazer o vestibulinho e passei na Unicamp, né? E aí fiz a engenharia da computação. No segundo ano e meio de faculdade, resolvi montar o provedor. Então, cara, minha vida, eu nunca tive uma carteira assinada, né? Sempre foi fazendo alguma coisa. Então, eu me virei durante muito tempo com a área técnica, né? Logicamente, quando eu montei, era a carreira solo, né? E Aham. aí, quando você monta a empresa e começa com outras coisas, né? Aí o negócio vai ficando mais embaixo, Uhum. né? O meu desafio de produto foi a MC1, né? E com a MC1 foi legal porque no começo da MC1, quando tive o desafio, né, de montar, eu fui para fora, trouxe alguns equipamentos, falei, cara, eu acho que o futuro agora, né, era 2001 isso, 2001 para 2002, e eu falei, cara, eu acho que a nova onda depois aí da internet vai ser mobilidade, vai ser esse negócio, né? Não tinha Android ainda, só foi em 2007, né, do Android e iPhone, né? E aí criei a tecnologia. Eu lembro que foi numa salinha, eu e mais uma pessoa, e contratei ele. Falei, cara, vamos fazer aqui. Então ele fazia mais a parte de front-end, e eu fiz toda a parte que até hoje acho que na emissão ainda continua tendo, né? O famoso MDCS que a gente tem lá, que é um core que a gente tem lá do sistema. E aí eu criei a primeira versão e depois, lógico, né, foi passando por outras pessoas e as pessoas foram evoluindo e o negócio. E aí eu fui me afastando de alguma forma, né? Mas eu demorei, Ricardo, nessa jornada assim da MC1, que começou lá em 2002, né? A emissão é de 2003, mas a ideia toda a gente começou lá no começo de 2002. Eu fui parar de programar em 2012. 10 anos então programando. 10 anos programando. É que aí que eu parei, de vez em quando ainda dava uns pitacos, né? Uma última alteração que teve lá no MDCS, né? Que é esse software que eu falei, foi ainda eu que meio que insisti pro pessoal para desacoplar de banco de dados e tal. Então eu gostava muito de arquitetura, performance, eu sempre trabalhei, sempre gostei muito disso, né? Essa parte de dados, sempre para mim Uhum. foi muito fácil de lidar, né? Mas, cara, assim, a área técnica nunca me assustou, mas Uhum. saber trabalhar com produto foi um Sim. baita desafio, né? Porque eu, sendo cara de tecnologia, sendo founder da empresa, né, eu precisava montar um produto. E tudo na orelhada, né? Não tinha técnica nenhuma, foi muito descobrindo a necessidade do cliente, indo muito rápido construindo as coisas, né? Mas na área da emissão foi um negócio muito interessante. Eu me apaixonei tanto pelo que a gente fazia ali, principalmente a parte de automação de força de vendas, né? Que eu, durante alguns anos,
por ter colocado na minha cabeça que eu tinha que ser a pessoa de produto, e a minha mulher tira até hoje sarro de mim, porque eu passei acho que uns 3, 4 anos, eu ia todo sábado de manhã para supermercado. Então, na região de Osasco, aqui em São Paulo, tem uma parte lá que tem um elevado e tem lá ali um monte de supermercados, né? Tem ali um Carrefour, tinha ali um Açaí, nem sei se tem mais, tinha ali alguns supermercados, né? Ali perto tinha, acho que um Extra também, então tinha um Walmart, e aí eu fazia um tour nos 4 supermercados, todo sábado de manhã, porque eu queria ver como é que era a reposição de gôndola, os caras trabalhando. Legal. Porque eu queria viver um pouco aquele negócio. De campo. Experiência de campo, porque eu gostava de sair com um vendedor de cliente para entender, ou seja, eu fui incorporando muito mais aspectos, menos da tecnologia e muito mais do produto, né? Uhum. Entender o que o produto precisava ter. E foi muito legal isso, porque na minha cabeça virou, né? Ou seja, cara, eu conseguia entender muito mais a aplicação, né? Então, foi uma jornada que eu tive que me transformar para depois virar, né, o CEO da empresa, né, efetivamente, né? Porque eu era o gestor, mas não era um gestor pleno, né? Uhum. Mas foi uma jornada interessante. Então, eu acho que eu vejo muito empreendedor nessa jornada, né? De tentar sair de tech, né? Muito quando o cara vem de tech, né? Essa dificuldade de encarar o que é ser produto mesmo, entender a necessidade do cliente, né? Sim. Eu falo que todo programador, se tiver a oportunidade de sair na rua e ver o cliente usando a sua solução, né? Vai lá ver o cara usando, né? A cabeça dele pira, muda, né? Muitas vezes a gente não promove isso, né? Sim. Mas é legal, assim, é muito bom. Estruturar a área foi uma experiência muito legal e tem muito aprendizado aqui, né? Contei um pouquinho já de algumas fases, né? Aqui que a gente vai esmiuçar mais, mas foi uma história bem bacana. Não, né? E já deu muito insumo para a gente trabalhar aqui só na abertura, né? Acho que a primeira coisa importante é de a gente explicar por que a gente está trabalhando produto e tecnologia juntos, porque não necessariamente é a mesma área, mas em muitos casos é. E a gente poderia, por exemplo, ter escolhido falar da construção da área de vendas e de CS juntos. A gente está falando de áreas que têm uma relação meio simbiótica, por exemplo. No início é natural ter, né? Principalmente no início é uma coisa só, mas eu vejo em muitas startups, em especial startups SaaS, produto e tecnologia é a mesma coisa, porque o produto que a empresa vende é uma tecnologia e tudo que tecnologia faz está ligado a produto, ou seja, não é uma área de TI que cuida dos sistemas internos da empresa, alguma coisa assim. Sim. O produto é a tecnologia. E você pode até ter pessoas com atribuições de produtos, POs, PMs, designers, UX, e as pessoas de tecnologia, Dev, DevOps, QA e tudo mais, mas ainda assim essa é uma relação muito simbiótica mesmo entre a área, né? Um não faz o trabalho sem o outro, né? São muito complementares. Eu acho que isso já traz uma grande dificuldade per se. Quando você foi compartilhando os seus desafios, eu peguei 2, né? O primeiro, pelo que eu entendi, a sua maior dificuldade não foi tirar do zero um produto que estava talvez na tua cabeça, alguma coisa assim, e codar aquele produto de fato, materializar. A dificuldade maior foi depois você conseguir gerenciar pessoas que continuariam fazendo aquilo, né? E se eu for pegar assim a minha primeira jornada com a Hamper, o primeiro CTO da Hamper foi o Henrique, que é cofundador da empresa. Eu vejo isso muito na história dele também, tomando liberdade aqui, né, de falar sobre ele, que ele codou a primeira versão do Hamper numa velocidade impressionante, assim, né? Mesmo eu, com a cabeça de negócio que tinha uma expectativa de ter um produto logo na rua, fui surpreendido que, tipo assim, em 1 mês ele me deu uma primeira versão para eu já conseguir demonstrar. Em 6 meses a gente já tinha um produto faturável na rua, isso foi louvável. Mas depois uma dificuldade bastante grande, assim como eu tive as minhas dificuldades em graduar para gestor e subir do operacional para o tático e depois para o estratégico. Para ele eu percebo que foi bastante difícil de deixar de ser o desenvolvedor solo para ser o líder de um time de 5, 10 desenvolvedores. E depois na segunda perna vem um outro desafio que eu vi você falando, que daí é o desafio de você deixar de ser puramente técnico e ter um olhar de produto. Nesse estágio da Hamper, eu já estava com o Rafa, que foi o segundo CTO da Hamper, que tecnicamente tinha um domínio muito grande. Ele já tinha superado a etapa de se tornar gestor, porque ele já tinha sido gestor em outros lugares, mas o maior desafio dele foi ter a compreensão do produto, porque ele já
conhecia muito da tecnologia que a gente trabalhava, ele sabia dialogar com um dev como ninguém, mas acho que a maior dificuldade que ele teve foi entender para que os produtos nossos, para marketing, para vendas, serviam, como que o cliente usava, e não que ele não entendesse, mas talvez entender na profundidade necessária para ele conseguir ser o cara de produto que ia tomar as decisões no dia a dia ali. E eu tive uma complexidade muito forte ali, porque apesar de ter montado um produto, na hora que a gente começou a vender, a gente usava o produto para vender serviço. Tanto que durante muito tempo a gente tinha menos de 10% da receita era licença, recorrência, não tinha muito SaaS, né, na época ainda tal, depois a gente pivotou para SaaS, mas o resto era serviço, muito projeto. Então, você gerenciar um produto e ainda tendo que gerenciar 10, 15 projetos rodando ao mesmo tempo, essa era a minha vida de operação. Né? Então eu não era o CTO, eu era o diretor de operações. Né? É isso que eu ia falar, era quase produto mais tech mais operações. Né? Então era uma loucura, era um negócio, e ali em 2009 a gente tomou a decisão de, cara, a gente precisa fazer um freio de arrumação aqui e transformar essa empresa numa empresa efetivamente de produto. E aí a gente chegou em 2012 tendo quase 90% da receita já era recorrente. Legal. A gente conseguiu pivotar em 3 anos todos os contratos para isso. Tinha muita receita ainda de projeto, mas a gente priorizava era o produto em si. Né? Então é interessante, né? Ou seja, esses desafios na tecnologia vai trazendo, cara, muito aprendizado, né? Mas eu acho que eu aprendi mais quando eu saí só da tecnologia em si, porque era uma área de conforto para mim. Né? E resolvi expandir um pouco, né? Olhar o que era UX, olhar o que era produto, né? O que era estruturar todos os serviços necessários para prestar o serviço adequado para os clientes. Aí é que minha cabeça deu uma estourada e aí precisei, né, usar uma série de apoios para poder virar o gestor de tudo isso. Né? Muito bom. Bom, uma área repleta de desafios aí, a gente vai tentar mais uma vez descascar o abacaxi, que é construir mais uma das áreas vitais aí de uma empresa. Esse é o 5º episódio aí de uma série especial que a gente está fazendo sobre a construção de algumas das principais áreas de uma startup. A gente falou da área de gestão, marketing, vendas, customer success. E agora falando sobre produto e tecnologia, é a única área que a gente escolheu falar que a gente está fundindo 2 disciplinas dentro de uma só. Foi intencional, acho que dentro da nossa vivência a gente vê muito mais empresas que têm produto e tecnologia como áreas simbióticas. Não necessariamente é sempre assim, né? A gente tem muitas empresas que o produto nem é tecnologia e aí aquela empresa ela tem uma área de tecnologia ou uma área de TI e uma área de produto. Mas nos exemplos que a gente vai trabalhar aqui, a gente está falando normalmente de uma empresa de software ou normalmente uma empresa que tem como principal entrega de valor ali alguma tecnologia, né? Por isso que uma coisa está compreendida dentro da outra. Quando a gente fala em startups, o produto, a tecnologia, ele que é responsável por gerar aquele coeficiente de escala que todo mundo busca, né? Até o César comentando da jornada da MC1, um incômodo que empresas nessa época tinham, eu acho que até hoje é comum ter, você ter muitas vezes já uma receita bem relevante, a empresa é respeitável a nível de faturamento, mas parece que se a parcela de faturamento é muito grande ainda vinda de serviços, isso acaba depreciando um pouco o valor percebido da empresa, até em termos de valuation vai ser avaliado de forma diferente. Por isso da importância, né, de você ganhar musculatura na área de produto e tecnologia para que você consiga automatizar cada vez mais a entrega de valor que você gera para o teu cliente em forma de produto e não em forma fato a mano, que normalmente é mais custoso e limita o poder de escala aí da empresa. Como em todos os episódios da série, a gente vai falar sobre a construção dessa área olhando para os diferentes estágios de uma startup, né? Então a gente separou o ciclo de vida de uma startup em 4 estágios e a gente vai falar como que a área de produto e tecnologia vai se comportando em cada um dos estágios. E se você está tomando conhecimento do Startups and Downs agora, saiba que a gente criou esse programa com a ambição de ser o podcast de cabeceira de quem empreende para acompanhar empreendedores e empreendedores ao longo da sua jornada, cientes de que a jornada de uma startup ela é repleta de ups, mas também de downs,
e a gente sabe que os ups estão muito bem cobertos aí nas histórias de sucesso públicas aí dos grandes empreendedores, estão nos livros, mas os downs são pouco falados e é de difícil acesso, e aí a gente criou esse programa com a proposta de abordar não apenas os ups, mas também os downs e os aprendizados gerados com isso. A gente tem mais de 100 episódios gravados, certamente a gente já cobriu algum tema que já te assombrou, que te assombra ou que ainda vai te assombrar na tua jornada. Por isso, se você achar que vale a pena aí, já segue a gente no YouTube e no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente no Spotify, curte esse nosso episódio e principalmente compartilha o programa com outras pessoas que também estão nessa jornada empreendedora, que certamente estão passando e ainda vão passar por algumas dificuldades e que pode se servir aí do cardápio de temas que a gente tem nos nossos episódios já gravados. E aí, César, voltando para dentro do episódio, né? Eu acho que quando a gente fala em startup, um pouco diferente de outras áreas que a gente falou, pô, gente em gestão, talvez não vai ter logo no primeiro estágio, talvez existe em espírito, mas não existe uma função dedicada. Marketing, CS, ainda são áreas wannabe, vamos dizer assim. Agora, produto e tecnologia, desde que a startup ela existe, você pode até validar algumas coisas no turco mecânico, mas você vai ter que, tão logo possível, já começar a transformar aquilo em código, em um produto. Então dá para se dizer, na jornada de uma startup, produto e tecnologia existe desde o dia zero, né? Sim. E tecnologia, né? Vamos pegar, né, no estágio inicial que a gente fala, né, da pré-monetização, né? Vamos começar por ele aqui. Vamos pensar que tecnologia não é só codar, né? Tecnologia pode ser né, uma questão envolvendo saúde, né? Uma tecnologia envolvendo saúde que pode ter alguma coisa programada e tudo mais, mas precisa ter um especialista ali, alguém que consiga fazer, né? Ou seja, você vai começar a empresa, geralmente, se espera inicialmente com um founder que conheça profundamente aquilo que será construído ou tem os insumos para construir aquela tecnologia, né? Então a gente fala mais de software, então é o codar mesmo, né? O cara que vai escrever o código e vai começar ali, né, a fazer. Mas tem também alguns casos aqui que são interessantes, né? Eu diria de 10 anos para cá, começou a ser como... Que até 10 anos antes, se você for pegar a maioria dos empreendedores, vamos pegar as empresas americanas, né? E até se você pegar exemplos brasileiros, todos programaram. Todos programavam, né? Uhum. Então se você for olhar lá o pessoal da TOTUS, todos programavam. Sim. Né? Se você vai olhar o Bill Gates, Steve Jobs, programador. Google, Uhum. o próprio Zuckerberg, né? Sim. Todo mundo dava os seus pitacos ali e programava. Uhum. Né? De 10 anos para cá, como o acesso à tecnologia ficou muito mais fácil, começou a ter empresas, eu tenho uma empresa, quero ter uma ideia, conheço de um negócio, quero montar, e aí você começa a montar uma equipe já. Você sai de início, talvez nesse pré-monetização, já sai terceirizando com alguém, Sim. ou muitas vezes, né, umas formas que eu não aconselho muito, esse negócio de já faz uma sociedade com alguém, com alguma empresa, para ela só botar o produto para começar, e Sim. você já entrega 30%, 40% do seu cap table para alguém que não vai nem ficar Essa com já você poderia depois. ser até uma casca de banana aqui, né? Se a startup ela não encara o produto dela como um core, ela põe em sociedade como uma software house, alguma coisa assim, eu não vou dizer que isso compromete, mas fragiliza bastante. Já, dependendo né, da jornada que ele quer, se ele quer uma jornada de venture capital, tudo isso com certeza vai ter um custo aí para ele poder fazer essa jornada, né? Então você tem assim, o que é o típico aqui na pré-monetização? Você, ou os founders, que é o mais comum ainda, né? Os founders eles vão codar, um founder vai codar, e você tem alguém que você terceirizou, trouxe, muitas vezes você não tem dinheiro, você vendeu o Eldorado ali para ele, que um dia ele vai ficar rico. Né? Então aí ele começa a programar. E aí o que você tem? Você quer velocidade, entregar o que você falou que o Henrique te entregou ali no começo. Cara, vamos fazer funcionalidade rápida, ó, discutimos aqui e tal, passa o final de semana, algumas noites ali viradas e já vem um software entregue. Geralmente aquele software, né, se você está falando de um software, né, de uma entrega de software, é geralmente baixa qualidade, né, não resiste a volume ainda, né, mas faz parte. Eu acho que você está mais preocupado agora em fazer o certo do que do jeito certo. Deixa para resolver problema de escala quando você estiver na escala. Isso, então é natural. Gosto quando, né, tem programadores que são excepcionais e já programam, mas, cara,
Mesmo os excepcionais, sempre tem bug. Sempre tem bug, sempre tem algum problema. O software tem uma característica interessante, né? Toda vez que eu programava, eu parava, quando eu voltava no código, eu queria reescrever ele inteiro, porque eu sabia que eu podia melhorar o código, né? Sim. Então, acho que todo programador tem um pouco disso. Você olha para o seu código, você fala que sempre tem alguma coisa a melhorar, mas tem que trabalhar, talvez, no bom, o suficientemente bom ali, né? E eu acho que outra coisa que tem aqui no começo, né? Você tá essa mistura entre tecnologia e produto, né? Elas são juntas, né? E aí você está ali participando da validação. Então, muitas vezes você está ali fazendo o papel do antigo analista, né, de negócios, né, entendendo o que é, como é que funciona, por que o cara vai usar, qual é a dor que ele vai fazer, é isso mesmo que ele precisa, e se usar desse jeito e daquele jeito. Então você começa a querer se interessar mais pela dor do cliente. Essa fase é muito legal no começo, porque eu acho que é a fase que talvez esteja mais próximo ali, né, o cara de tecnologia com a dor real. É verdade. Né? Ele tá ali vivendo e ele tá querendo, a preocupação dele é, o cara gostou? Essa pergunta é muito comum no começo, né? Sim. O cara que você colocou gostou do software, né? Ele usou, né? O que ele tem de sugestão, né? Tá super aberto para isso, né? É uma pena que depois, com o tempo, parece que a gente vai perdendo um pouco disso, Afasta, né? Sim. Não, total. O Henrique, nessa época, ele falava com os clientes, né? Como a gente precisava se dividir em atribuições, muitas vezes quando o cliente precisava falar sobre o produto, não precisava ter eu de intermédio ali, era melhor ele ouvir diretamente, né? E eu concordo quando você diz que o que impera nessa fase é a velocidade de entrega. O tempo não joga a teu favor. Cada mês que você não faturou foi um mês que você só custou. Pelo menos a minha realidade era assim. Tava eu e o Henrique desespero total. Desespero total. Um cronômetro ligado ali em cima da mesa. Era essa a nossa pressão. Não era o que eu queria ou o que ele queria. Era o que a gente tinha tempo de fazer, né? Isso gerou um pragmatismo na gente, muito assim, como que a gente vai o mais rápido possível do ponto A ao ponto B, sendo esse ponto B ter um produto minimamente faturável no cliente. Tolera bug, tolera que tem tela que não está pronta ainda, mas como que ele cumpre uma jornadinha pequena ali, ou resolve uma pequena dor do cliente, que já é possível cobrar alguma coisa, que seja R$200 por mês, para essa realidade já começar a mudar e entrar um pinga-pinga na empresa, né? Então, eu acho que esse alinhamento de prioridades entre o CEO e o CTO, e na época a gente tinha esse título, mas não tinha nem time para governar, né? Para ter esse, mas, digamos assim, o sócio de negócios, o sócio de TI ali, alinhar os interesses, nada como esse senso de urgência que a gente tinha, que alinhou demais. É claro que a gente tinha os nossos arranca-rabos inerentes na forma como tinha que ser feito ou quando deveria estar pronto, mas a gente não tinha dúvidas do quanto a gente estava alinhados àquele objetivo de faturar, e na medida que o produto começou a ser vendido, eu sempre comento, a gente começou a vender o MVP. Isso nos colocou de uma forma, foi muito positivo, porque nos colocou cedo na rua para faturar, e isso começou a matar nossa fome ali de precisar gerar faturamento. Por outro lado, nem a gente contava com o early success do Hamper quando a gente botou ele na rua. E no terceiro mês eu já estava ativando, sei lá, 20, 30 clientes novos por mês por um produto que não presumia esse volume. E aí depois a gente teve que lidar com... Eu diria que os problemas da escala bateram cedo na nossa porta. A gente não teve tempo, assim, pô, vamos fazer uma primeira versão, a gente põe ela no ar, a gente vai preparando uma segunda. A primeira versão dava tanto pau que o Henrique, como CTO, ele tinha que se dividir entre suporte e desenvolvimento. E até essa história que você fala, né, de virar uma noite e tudo, me marca. Teve uma época que ele escolhia, assim, ele chegava meio que no começo da manhã, tipo umas 4 da manhã, para ele conseguir codar de fato até umas 8, 9 horas, que era a hora que o dia começava, porque quando o dia começava a gente corria atrás da bola o dia inteiro, né? Tinha muito suporte, venda, coisa para fazer e até impedir um pouco o avanço do produto ali. Eu pelo menos tenho boas lembranças dessa época, né? Apesar de ter... Na época do provedor, eu tive que vender carro para poder fazer as coisas, né? Na época da MC1, cara, virar noites ali, né? A base de energético e virando a noite, trabalhando. Mas, cara, extremamente feliz, né? Você
você estava ali buscando, né, aquele elogio do cliente, valia tanto, né, o elogio do cliente de falar, cara, tô usando, esse negócio tá fazendo sentido para mim, Porra, a né? materialização de um sonho, né? Que a primeira vez que, pô, eu lembro que assim, eu loguei no Hamper, né? Tinha uma conta, criei lá um disparo, fiz os disparos, tive Não. resposta, falei, porra, não é possível, cara, que a gente criou o negócio e funciona, velho. Não, então é muito legal, ou seja, eu acho que é uma, é uma adrenalina, assim, Cria uma energia intensa, né? extra, né? De você querer É, fazer. mas na minha experiência, né, foi sem, sem técnica, né? Foi um negócio, assim, muito na força bruta, né? Não tinha separação do que era o produto, a tecnologia, na força bruta, era, cara, era assim, tem o cliente aqui desse lado, tem eu sabendo programar, me fala o que precisa, qual é a dor que a gente quer resolver do cara e vamos aqui desenhar esse negócio junto aqui para resolver. É assim, né? Mas tinha velocidade, tinha muita intensidade ali, né? Sim. Então isso era muito legal no começo, né? Então eu acho que tem muita empresa, eu vejo muita empresa que começa dessa forma. Eu acho que tem vários dos empreendedores que estão nos ouvindo que eles têm esse sentimento. E é legal lembrar dessa visão, né? Ou seja, para mim já faz muitos anos, né? Mas isso tá na minha mente como se fosse ontem, né? Tudo que aconteceu ali, né? É gostoso lembrar que tira sempre um sorriso do rosto, Total, né? total. Apesar de você falar, pô, como é que pode, né? O cara sofre, né? O cara vira à noite, não sei o quê. A Cara, conta não fecha, a conta não fecha, você, e o cara cara, feliz. feliz. Mas é uma sensação realmente gostosa de realização, né? É isso que nos torna empreendedores, né? Eu queria só recapitular daí as cascas de banana, porque se a gente conseguir desviar delas ou não cair em todas elas, você consegue ir para a próxima fase, né? Mas Sim. antes de ir para a próxima fase, a gente falou alguns riscos aqui. Eu acho que trazer uma software house e dar metade da empresa já de largada pode ser um grande liability para a tua empresa. Eu acho que tentar escalar com um MVP muito incipiente é um risco, e se eu tivesse oportunidade com a experiência que eu tenho hoje, eu voltaria no tempo, eu teria segurado um pouco mais o lançamento e teria validado mais o produto antes de pôr para a rua e intensificar vendas. Mas, ao mesmo tempo, esse que é um erro contrário ao que eu cometi, né? Mas o que eu vejo algumas pessoas cometerem é ficar com muito preciosismo e, às vezes, ficar anos desenvolvendo uma primeira versão do produto, ficar revisitando as regras de negócio. Às vezes, o produto já pivotou 3 vezes e a empresa nem pôs na rua para validação, né? Pelo menos me vem à mente, assim, Sim. Esses erros podem não ser fatais, mas algum preço você vai pagar mais adiante, né? Sim, com certeza, com certeza. Tanto no provedor, eu lembro do provedor quando a gente conseguiu a linha, né, da Embratel, né, o primeiro link, né, da Embratel para estar conectado na internet. E eu tinha 30 linhas telefônicas. Ah, já botei para vender e, cara, e aí foi um desastre. Isso toda hora pau, não sei o quê, mas eu tinha que fazer. Porque tinha que entrar dinheiro, né? Quando foi da MC1, foi interessante que no prédio que a gente estava, tinham duas empresas que viraram clientes nossos. E eu lembro que eu subi o elevador, né? Subi acho que 3 andares no elevador, bati na porta deles e falei, olha, eu tô desenvolvendo isso daqui e tal, não sei o quê. Eu queria testar com vocês, eu queria fazer para vocês o negócio, para testar, eu queria que vocês... Cara, foi muito legal. Eles, cara, legal, a gente tá com um problema desse e tal, e a gente construiu. Só pra você ter ideia, foi o meu primeiro cliente, e eu saí de lá da emissão e ele era cliente ainda. Que legal. A vida inteira da empresa, eles foram nossos clientes, criei amizades muito legais lá, mas foi assim, eu precisava testar, eu precisava fazer o negócio funcionar. Cara, vamos fazer, né? Então, esse ímpeto, né? É muito legal esse ímpeto no início, né? Mas a casca aqui de banana que eu acho que tem aqui para eu complementar o que você faz não seja tão preciosista, né? Sim. É nesse sentido de, cara, eu fiz, dava mais ou menos, eu falei, cara, posso testar? Vou te usar como minha cobaia. Foi bem assim mesmo. Ele falou, pô, mas... não, sem colocar em risco o seu negócio, mas... E no final das contas funcionou tão bem que a gente substituiu a solução que ele tinha. Né? Legal. Porque eu também sabia, eu confiava no meu taco. Eu sabia que eu ia fazer um negócio decente pro cara. Né? Então eu falei, cara, vale a pena. Eu só tô adiando quando eu vou faturá-lo, mas uma hora eu vou faturar, que eu sei que eu vou entregar um negócio bom. Né? Acho que tinha um pouco disso. Então, acho que muito empreendedor tem isso no início. Ele acredita muito e ele vai fazer o negócio acontecer. Eu acho que esse equilíbrio de ter um founder técnico e um founder de negócio ajuda muito a criar essa disciplina, porque o founder de negócio ele tende a ter uma puxada mais assim, cara, vamos acelerar aí o que precisa para a gente considerar uma primeira versão entregue. Talvez um grupo de sócios muito
científico, muito pro lado engenheiro, eles vão ficar aperfeiçoando muito para querer lançar perfeito, e às vezes perde o bonde do mercado, perde a janela de oportunidade, ou gasta muito mais desenvolvendo o produto, enquanto já poderia estar faturando no mercado. Entre o início do que era a MC1 e até criar a MC1 em si, foi quase 1 ano e 4 meses. E nesse 1 ano e 4 meses que eu fiz o software, testei, trouxe clientes, né? E essa parte foi uma parte sozinho, né? Fazendo tudo, né? Cara, complicado. Complicado, fazendo tudo, vendendo, tendo que construir, depois tinha cliente para entregar, então tinha que entregar o cara. Cara, foi bem complicado, né? É duro fazer tudo sozinho. Sim. Ter alguém para compartilhar, eu acho que é um ideal. Sim. E só para fechar desse primeiro estágio, né? Tem mercados que toleram MVP e tem mercados que não, né? Eu sempre comentava isso internamente, eu falo, poxa, a gente não pode ficar com muito preciosismo, porque a gente faz um software para vendas. Quando a gente erra, é claro que o cliente se frustra, mas a gente não mata ninguém. Mas tem tecnologias que literalmente podem, né? Você não pode botar um MVP para um negócio que mexe com saúde, com Sim. gestão hospitalar ou qualquer coisa parecida. Sim. Você já tem que ir com um produto robusto ali, é um mercado muito menos tolerante ao erro, vamos Sim. dizer assim, né? Mas por isso que existem, né, essas linhas até mais abundantes de crédito, né, até governamentais de incentivo, para financiar esse... o desenvolvimento isso. de tecnologias assim, né? Isso, esse tipo de projeto já tem uma outra linha, né, de investimentos, né? Boa. Mas vamos falar então, depois do pré-monetização, a gente vai para o pré-product market fit, né? Então, você está ali com a primeira versão do software, né, feita, começou a testar os primeiros clientes, né, aquela emoção do primeiro cliente fechando, você compartilhando com quem vendeu, mas os dois se abraçando, chorando, nosso filhinho nasceu, né? Sim. Começa aquela emoção legal, e aí você já tem a clareza de ter ou um diretor técnico, alguém que, né, que você chama de diretor técnico, mas é aquele técnico bom que você trouxe para te ajudar, mas não é um sócio relevante, é um sócio bem pequenininho, ou nem é sócio, ou você tem um co-founder mesmo, da área técnica, e aí ele acaba sendo levado, como eu, por exemplo, fui levado a virar o diretor técnico, né? E não sabia o que era ser um diretor, né? Sim. Não sabia gerenciar, não sabia, né, lidar com as pessoas, né? Atravessava muito, né? Tinha um pouco do ímpeto de que eu precisava ser o melhor de todos, né? E uma dificuldade de encarar, né? De que, cara, eu tento trabalhar com gente melhor do que eu, né? Mas eu precisava me superar, né? E aí os primeiros desenvolvedores, muito próximo, né? Aquela galera muito próxima, você sabia o nome de todos, você ensinava cada um deles, sabia o que cada um estava fazendo, era rápido, né? Ou seja, um clima de entrega, um ritmo de entrega alucinante, né? A gente muito rápido, não tinha desafio que a gente não queria, né, abarcar. Teve um negócio novo, manda aí que a gente vai fazer, pedia uma semana e um dia estava lá pronto e todo mundo, nossa, que legal. Então era uma energia muito bacana, né? Você já tem aqui a questão de necessidade de começar a implantar práticas. Eu comecei, né? Eu acho que nessa fase já começa você falar, cara, isso daqui eu preciso ter alguma ordem para as coisas acontecerem, porque já está começando a vir muita coisa. Principalmente nesse pré-PMF, para produto e tecnologia, vem muita alteração. Vem muito ajuste. Sim. Né? E aí você quer entregar rápido, só que você entrega rápido, aí você frustra quem está usando, porque aí você vai mexer num ambiente que não é o ambiente de produção, e aí um cliente que já estava usando para de funcionar uma coisa com ele porque você alterou rápido. Quem nunca, né? Quem nunca fez commit em produção, né? Sim. Alterou coisa em produção. Sim. E aí para tudo, volta aquele perrengue, e você vai tocando a vida, né? Então, nessa fase tem muito disso, né? Ou seja, esse voluntarismo que você tem de fazer as coisas rápidas começa a cobrar um custo, e aí você se vê na necessidade de começar a implantar alguns processos, né? Então, tem um processo de vamos separar o ambiente de desenvolvimento direitinho, né? Vamos ter aqui quem coloca as coisas no ar, quem vai testar isso daqui, quem homologa, então você já começa a criar, né? Vamos trabalhar com teste automatizado. Não, na época estava engatilhando ainda, né? Engatinhando isso, não tinha nem direito, né, as ferramentas para fazer isso. Então
tinha muita coisa aqui envolvida ali, né, de mudanças na forma que a gente trabalhava, que a gente tentava não causar, né, esses processos não causar lentidão, mas eles começaram, de alguma forma, você já começa a sentir ali que os processos começam a te exigir um pouco mais de cuidado, e esse um pouco mais de cuidado vai tirar um pouco daquele ímpeto do pré-monetização, que você pode fazer qualquer coisa, porque o compromisso com terceiros ainda é muito baixo, né? Sim. Eu vejo que o dilema do produto é que você colocou uma primeira versão no ar, que ela ainda não é completa e ela também não tem muita qualidade. Como ela já está no ar, a falta de qualidade te draga para o curto prazo. Você tem que atender o que o cliente está abrindo um ticket falando, eu não estou conseguindo Você usar. vai perder aquele cliente que isso, você vai fechou. perder um cliente, você tem poucos clientes, você não pode perder nenhum. Então você para resolver problema de qualidade. Só que você sempre se lembra de que o produto ainda é incompleto. E você precisa entregar coisa nova. Então você começa a viver essa tirania entre ter que resolver. O produto nem foi pro ar e você já tem o legado, né? Você tem que resolver o legado ao mesmo tempo que você está entregando coisa nova, né? No nosso caso particular da Hamper, como a gente lançou um MVP, nem valia a pena investir em melhorar esse MVP. O que foi doido é que o Henrique, o time dele na época, foi trabalhando o mínimo que precisava para sustentar aquele MVP no ar para quem já estava pagando e construindo o software de fato no background, né? Isso você pode imaginar, nos custou um tempo, porque a gente lançou o MVP em 2017, ele ficou o ano todo aquele MVP, e a gente só conseguiu pôr a versão de fato de um produto já premeditado para fazer o que ele faria em 2018, né? Então isso gerou alguns contratempos e uma adrenalina grande ali. No cangote, não, né? E o que eu acho engraçado é que a gente tem cliente de 2017. Eu falo, cara, esses caras são uns heróis. Você tinha que mandar um prêmio para eles para falar, cara, ou a dor de vocês era muito forte, que até mesmo do jeito que o produto era, vocês davam conta, ou vocês gostaram demais da gente. Por alguma razão, esses caras usam a gente até hoje. Aí atravessaram todas as tormentas aí com a gente. E eu acho que tem um desafio de gente e um desafio gerencial, que é, assim como nos episódios anteriores eu fui falando da minha graduação de operacional, né? Era o carinha que fazia a landing page, que vendia, depois em algum momento eu estava no tático, gerindo as pessoas que faziam isso, às vezes quando era mais de missão crítica eu tinha que ir lá fazer. Eu também vi, né, a graduação do Henrique como CTO, no primeiro momento deixando de ser o único cara que codava sozinho, para depois ele codar com mais 2 ou 3 que eram mais do que pares dele, do que ele já era líder de fato dessas pessoas, mas ele também estava codando. Eu acho que na vida do sócio técnico, depois eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, é mais difícil de sair, não é difícil você ver um CTO de uma empresa que ela já está bem em estágio avançado e o CTO ainda precisa entrar, bota a mão no código. Isso não é essencialmente errado, porque em alguns casos precisa ser feito. E assim como a gente começa a ver essa graduação no nível hierárquico da área, você já começa também a especializar minimamente em funções e transformar meio que o processo em linha para você conseguir garantir entrega e qualidade, né? É muito difícil quando o mesmo dev que coda, ele que valida e ele que põe no ar. Então, daqui a pouco você começa a ter uma pessoa que pensa as regras de negócio e traduz aquilo para o time de desenvolvimento. Você tem ainda que você não tenha um QA, mas você tem 2 devs e combina ali que o que um coda, o outro valida e vice-versa, você já começa a criar uma esteira, né, de produção um pouco mais bulletproof, né? Sim. E começa a equilibrar um pouco mais, começa a diminuir um pouco aquele barata voa de todo mundo correndo atrás do bug, todo mundo pondo a mão, subindo coisa quente, aí dá problema da rollback, né? Sim. Mas então você está nessa fase ainda, né? Então é o pré-product market fit, você está ali tentando ajustar, né, o andamento ali das demandas que estão vindo do mercado para você poder ajustar, né? Você está desenvolvendo, ainda é uma mistura de produto e tecnologia, não é um negócio separado, bonitinho, né? Tem empresas maiores que já têm isso estruturado, principalmente founders já de segunda viagem, que já tem um aporte de capital logo do início, já monta equipe, tem. A gente não está falando desse, que esses são as exceções, né? A gente está falando de mais raiz mesmo, né? O cara começou ali bootstrap e está tentando ali
galgar seu espaço. Quantos sócios que estão já no terceiro sócio técnico ali, que ele já trocou, a startup tem 2 anos e o produto já passou na mão 3, 4 pessoas diferentes, né? Então, você tem assim, eu acho que nessa fase ela é legal, ela começa a trazer complicação, mas na próxima fase, ou seja, vocês acharam, né, o produto está começando a vender, ele tá dando indícios de que pode ter ali o fit, né, encontrado o fit ali com o mercado, e aí você começa esse processo da pré-escala, né, ou seja, como é que eu vou trabalhar um processo mais eficiente, e aí essa fase você começa a ampliar a quantidade de demandas, né, então é difícil no produto, né, como o produto vai ter um gap, ou seja, existe sempre o cliente satisfeito, ele sempre vai pedir coisa a mais, ele sempre vai querer, cara, tem mais, ó, tenho essa dor também, tenho aquilo, e aí você começa a sofrer uma série de inputs de vários lados, né? Então aí você se vê com a necessidade de como é que você organiza tudo isso, você já começa a pensar o produto em módulos, você já começa a preparar a equipe para ela ser um pouquinho mais separada, né? Quem vai testar é uma coisa, quem vai receber a demanda é outra coisa, quem vai programar já é outra necessidade, né? Você já começa a estruturar melhor, criar talvez squads funcionais, né? Então, eu vou juntar alguém que é mais visão de produto com alguém de tecnologia aqui, né? Uma squadzinha de tecnologia, talvez alguém de UX, você já começa a pensar, porque nessa fase você já tem alguma receita, ou você já conseguiu um aporte, então você já tem como estruturar, e aí você está numa fase que você está extremamente olhando para dentro de casa. Né? Em tecnologia e produto, por mais que porque você está recebendo muita demanda, você não precisa sair muito para casa. A empresa está começando a escalar e você está recebendo muito input. E existe um gap grande. Então você vai olhar para dentro de casa para falar, cara, eu estou com uma enxurrada de coisa vindo aqui. Como é que eu dou throughput para isso? Como é que eu dou vazão, né, para esse negócio? E aí você vai olhar muito para dentro de casa. E aí você vai começar a criar estruturas, metodologias. Aí começa, a gente precisa copiar lá o Spotify, e ter as squads igual ao Spotify, aí começa a criar as tribos, não sei o quê, tudo aquele negócio. Começa a criar as complexidades que talvez muitas vezes as próprias metodologias ágeis trazem, né? Que muitas vezes nem sei se todas elas são necessárias, né? Muitas vezes você começa a adorar muito mais a forma das coisas, porque você está olhando muito para dentro de casa. Né? Ou seja, você está falando o seguinte, eu não estou com dificuldade, o pessoal de vendas de marketing está trazendo cliente. O que eu estou com dificuldade é que o produto não está pronto e para eu entregar isso daqui eu preciso me organizar. Essa organização vai permitir que eu atenda tudo isso. Então você está olhando para dentro e está mandando bala ali na estruturação. Né? Aí que eu vejo, você está buscando estabilidade, você está buscando disponibilidade da solução, você está buscando ter mais segurança, né, das informações, você está, de alguma forma, tentando responder essas novas features, e a sua estrutura começa a funcionar e você começa a ter os conflitos de ter essa estrutura, né? Porque uma coisa atrasa para o outro, né? O que foi encomendado, né? Se você botou porco de um lado, você queria linguiça do outro, saiu um passarinho do outro lado, não era aquilo que precisava sair, ou seja, começa a ter os problemas de comunicação, os problemas de gestão aqui, né? E aí, o risco que eu vejo nessa fase, Ricardo, é muito esse em si mesmismo da área, né? Você olhar muito para dentro só da sua estrutura, você criar complexidade grande, porque você não está tão preocupado agora com lá fora nesse sentido. Você está preocupado assim, cara, já tem gente preocupada lá fora, eu preciso ajustar aqui dentro. E aí, quando essa parte de produto e tecnologia, eles ainda são muito colados, né? Eles estão começando a descolar. Está começando a criar as estruturas para isso. Mas o produto também está sendo altamente demandado. Ele não está precisando ir a mercado muito. Ele está sendo tão demandado que ele só precisa fazer essa interpretação. Então, olha-se muito para dentro. Então, eu acho que isso é um risco, porque isso podem criar vícios, né, ou estruturas tão complexas que elas vão detonar o futuro da empresa. Não, total. Aí você vê que tem várias batatas assando ao mesmo tempo, né? Você tem o gap do founder técnico virar um CTO de fato, e muitas vezes ele começa a ter responsabilidades mais do que gerenciais, mas estratégicas. Esse cara vai para conselho,
em fundraising, ele tá muitas vezes Todo mundo junto quer falar com do ele. CEO, todo mundo quer falar com ele contrata, ele demite, ele tem uma agenda gerencial de fato, mas ele não foi formado para isso, então ele tá aprendendo isso on the fly ali, né? Tem que programar? Ele tem que ainda programar, os bugs mais complexos só ele sabe resolver ainda, o time dele provavelmente está em rampagem ainda, né? Sim. Você tem o desafio de que o produto, como eu brinquei, o produto é novo ainda, mas ele já é meio legado, ele já tem os débitos técnicos dele que tem que resolver, esses débitos técnicos vão cobrar um preço, eu vou falar disso um pouco mais adiante, de uma experiência que eu vivi com a Hamper. E você tem um desafio que é um freio que dá um rearranjo na empresa, mas ao mesmo tempo causa uma frustração, que é você tem que ir daquele modo Go Horse que não funciona mais, mas que entregava, né? Pô, CEO, eu adorava. Eu já cansei, assim, a empresa podia já estar lá na frente. Tinha hora que eu tinha vontade de ir lá na área de produto e falar, galera, vamos voltar pro Go Horse, porque pelo menos dava pau, mas a gente entregava. Eu adoro o primeiro axioma lá, né? Pensou não é Go Horse. Que tem o site, né? Tem que agir antes, né? Pensou não Se é Go Horse, não é né? Go Tem que Horse. fazer, tem que agir. É porque chega uma hora, cara, que a cartilha da agilidade, ela começa a imperar, né? Eu falei sobre todas as bullshitagens que tem em cada mercado, né? Eu acho que ali o marketing flerta muito com o growth, a agente de gestão flerta muito com o people, customer success é a cartilha do encantamento do cliente, e não que não tenha isso, né? Mas eu acho que quando o assunto dentro da área de produto e tecnologia, o que impera é o preciosismo pela forma de fazer, é o Scrum, é o Kanban, não, mas se não tiver o PM aqui com o Scrum A gente não pode começar se não tiver o ritual, não sei das quantas, puta tal. merda, cara, se 10 pessoas não validar, se a gente não fizer uma entrevista com 50 usuários, invalida e fala, galera, cadê aquela época, né, que a gente tomava as decisões com base no que estava tomando receita e entregava rápido? Aí eu sei que nem tão lá, nem tão cá, né, mas eu sinto Mas o problema é que a gente perde a percepção do porquê que aquela metodologia foi criada. Qual foi o contexto? O nome dela, para mim, não remete ao que ela causa de fato. Agilidade é uma das coisas que eu menos vejo em operações de agilidade. Então, e aí você tem que recorrer, por exemplo, você vai olhar, né? Vai olhar o manifesto ágil, o que era aquilo, né? Não era uma questão de agilidade de ser mais rápido, né? Era agilidade para você resposta aos problemas, pra né? você responder efetivamente aquilo. Perfeito. Que, né? Porque a gente tinha um processo antes que era um processo de você desenhar um software a partir de uma especificação. Então era você o waterfall, né? Waterfall, você passava meses especificando, aí você mandava para alguém produzir, depois de meses ele entregava, e quando entregava o cara falava, mas não é isso que eu queria. Porque o mundo já tinha mudado, a velocidade, aquilo funcionou nos primórdios, porque não existia comparação. Então, tudo bem, eu não tenho nada, então o que você me trouxer já está muito bom. E não existia SaaS, você tinha que shippar o produto num CD-ROM e vender só um ano depois. A medida, isso foi em 99, né, o Manifesto Ágil, né, porque ali com a internet as pessoas começaram a ter acesso tão rápido às coisas, a informação começou a fluir tão rápida, que as pessoas tinham base de comparação e as coisas começaram a mudar rápido. Sim. E aí você precisava ter um método que respondesse melhor aquilo, para você ter um compromisso maior com a entrega. Né? A entrega ser mais assertiva. Né? Só que, cara, tem processos e processos. Né? Você não vai fazer para tudo. Eu vou fazer uma pequena feature, uma alteração. Cara, você fala, quantas horas eu vou demorar de código? 1 hora. Quantas horas de ritual? Umas 30 horas de ritual. Pô, cara, não faz sentido. Né? Então, precisa existir um equilíbrio, né, nas coisas. Né? Eu acho que tem muita gente, né? Depois, eu acho que foi extremamente necessário, né? Mas depois foram tendo várias evoluções, né? Mas tem muita empresa ainda que compra só a forma, e elas valorizam mais a forma do que o que está sendo entregue. Sim. Brincadeiras à parte, né? Eu acho que assim, os papéis, os rituais, a forma de organizar promove uma melhoria, ponto. É igual comparar uma área de vendas que estava no puro empirismo com uma área de vendas toda processualizada com métricas. O processo ele vem para promover melhoria. Só tem que tomar muito cuidado para não deixar a cartilha reinar e operar com o livro de regras debaixo do braço. E tem muito mais preciosismo em estar certo
sobre o que a regra da agilidade diz do que focar no que o cliente precisa, né? A gente nunca pode perder de vista o que gera receita para a empresa e o que resolve a dor do cliente. Ainda que às vezes a gente precise passar por cima de algumas regras para resolver, porque esse é o espírito da startup. E quando a gente começa a perder esse espírito e vira uma corporação em espírito antes de ser uma corporação, aí o crescimento empaca de vez, né? Sim. E eu acho que um dos problemas que acontece, César, nessa época, e você deixou nas entrelinhas, mas eu queria evidenciar, é o distanciamento nessa época que o CEO tem do produto e o CTO tem do cliente. Eu falo isso com experiência própria, assumindo minha parcela de culpa aqui. Existe um momento da startup, eu fui o cara de produto por muito tempo da empresa, porque o Hamper ele nasceu da competência do Henrique em codar, mas nasceu da ideia que eu tinha na minha cabeça que um produto de vendas poderia fazer. Foi na soma dessas competências que nasceu um produto. Quando a gente já tinha algo na rua e eu, como CEO, tinha que vender, fazer marketing para evento, fazer fundraising, eu já nem logava mais no produto, não olhava mais para o produto. E ao mesmo tempo que o meu sócio tinha desenvolvedores, o produto estava no ar, na rua, ele também já não estava em contato com usuários. Eu acho que isso afasta a gente da essência da empresa. Um CEO nunca pode ficar muito longe do produto e um CTO nunca muito longe do usuário. Senão começa essas tomadas de decisão que não é mais pela forma do que pelo que faz bem para a empresa, né? Eu lembro de uma coisa, né? E aí, para abrir o que aconteceu na quarta fase, né? Da escala, né? Então, quando o negócio já estava maior na empresa, né? Eu lembro que a gente fechou um projeto com um cliente e ele... o pedido que ele me pediu era um pedido assim, o cliente tinha que ir no celular fazer um pedido, item a item, imagina fazer um pedido para um supermercado, né? Dependendo da empresa, da indústria que vai vender para o supermercado, você tem 50 itens, 60 itens, é coisa pra caramba, né? Então, quantidades e tal, não sei o quê. Então, ele fez, né, a especificação era construir um software, né, porque tinha que calcular o preço do SAP. Certinho, porque se não vem o preço do SAP correto, o cliente não compra, tal, beleza. E aí eu lembro que eu falei, adquirimos isso, e aí eu implementei nessa minha fase, eu falei, cara, eu vou participar das implantações. E aí eu fui com um vendedor desse cliente fazer um piloto da primeira versão que a gente fez do software, conforme o que foi validado com a empresa inteira, a empresa no sul, tal, gigante, né? Cara, foi impressionante. Nós chegamos para vender, o cara deixou o celular dele, né, com a aplicação dentro do carro, nem levou. E ele deveria tirar o pedido na frente do cliente. Ele entra no supermercado, aí ele dá um oi pro gerente, assim, opa, tudo bem? O cara, tudo bem. Ele entra, ele desce uma escada, vai no estoque, conta quantas caixas tem de cada produto. Aí ele tira um papelzinho, vê lá quanto tinha da última venda para agora, um menos o outro tem tanto. Aí ele virou pro cara, ó, tem tanto de tanto, tanto de tanto, mais ou menos isso. Nem falou todos, nem cantou todos. Posso repor tudo? Ele pode, ó, só me fala qual que é o preço da farinha. Que a farinha era um negócio importante ali. Ah, o preço tá tanto, tal. Ó, tem outro cara, mas eu consigo dar um desconto aqui, beleza, beleza. Aí ele voltou e fez o pedido. E não precisava do preço, não precisava de nada, ou seja, a especificação completamente errada, né? E eu, quando voltei, falei, cara, nós construímos um negócio totalmente errado. E nem o cliente tinha consciência disso. Nem a administração comercial do cliente tinha consciência, né? Mas você vê que foi uma questão de, nessa fase, eu comecei a sentir a necessidade seguinte, é diferente o que eu fiz na tecnologia, o que é o produto. Eu precisava ter o contato. Na fase da escala, eu acho que é muito claro para mim, nessa fase, que é a fase onde a gente encara que nós estamos com um problema já de atender talvez as demandas dos clientes, talvez a gente não está mais inovando, a gente não está, começa a ter um pouco dessas dores. E aí você fala claramente, uma das soluções desse design organizacional, de falar, cara, vamos desacoplar a tecnologia de produto? Sim. Né? Vamos deixar, produto é uma coisa, tecnologia é outra, né? E aí você começa a analisar. Então, para mim foi muito claro nessa minha visão de que eu precisava desconectar as coisas, né? Nessa vivência que eu tive. E eu vejo hoje muitos empreendedores, hoje eu tenho o privilégio de ver várias empresas, então eu consigo ver essas fases, né? E é tipicamente essa fase. Mas essa fase traz um trauma em si, né? Que é onde muita empresa acaba se encontrando, que você gerou tanto backlog, tantos probleminhas técnicos, tudo normais. Ou seja, a ferramenta, software que não evolui é software que não é usado. Então o software precisa evoluir.
né? E então, é volumetria, ele já não dá mais conta, então você precisa fazer, refazer, fazer um rebuild da arquitetura, né? E aí você começa a disputar, quando você separa o produto da tecnologia, o produto começa a ver outras oportunidades. Então imagina que eu vi essa oportunidade, mas cara, eu não tinha throughput na minha equipe mais de tecnologia para fazer aquilo. Eles estavam sobrecarregados, eles não tinham como fazer, porque eles tinham outras coisas para fazer, não era mais aquilo. Cara, era uma complicação enorme como que a gente ia remodelar o produto para uma nova entrega, porque eles tinham tantas demandas, eles já tinham um monte de cliente. Tinha que manter esses clientes funcionando. A gente trabalhava em operações críticas, né? Não podia parar a nossa operação. Então, você fala, cara, se eu fizer isso daqui, eu posso parar o faturamento de uma grande indústria. Né? Imagina parar o faturamento de uma Nestlé. Né? Inconcebível. Né? Então, não dava. E aí você começa a ter, acho que é nessa fase, ao mesmo tempo que você quer, né? Você já começa a ter vários produtos, você tem né, o desafio legal de gerenciar vários produtos, você separou as áreas, começa a construir os fluxos diferentes, como é a comunicação. Muitas vezes você tem, né, eu vejo hoje empresas, né, que já até separam tecnologia, produto e UX. São coisas distintas, né? E eles trabalham em conjunto, né? Mas, cara, como que você faz essas três áreas trabalharem em conjunto, sendo que tecnologia é demandada por um monte de coisa de suporte, o comercial vai demandando pra caramba de produto, eu tenho coisas para resolver, refatorar, mas eu tenho coisa nova para construir. Começa a ver a pressão, parece que vocês não inovam. Sim. É a dor comum aqui, né? Parece que você não inova, você não está trazendo nada de novo, né? Ou seja, cara, e aí? Tanto que você vê muita empresa SaaS que depois que atinge escala, parece que o produto pouco muda, né? Você vê muita empresa que tem 5, 10 anos que o produto está praticamente igual, né? Sim. E aí você começa a ter esses questionamentos e a tecnologia acaba virando a grande vilã nesse momento. Né? Porque a tecnologia não consegue entregar e tem vícios que a tecnologia trouxe desse histórico que ela criou. E eu falo com propriedade, eu posso discutir com qualquer cara de tecnologia, porque eu falo como alguém de tecnologia. Você foi esse cara, né? Né? E a gente é a forma, né? A gente quer cumprir a forma é maravilhosa, e aí existe uma garantia que a gente tem que dar, ou seja, a gente tem clientes, não dá para ser irresponsável e começar, vamos colocar qualquer coisa na mão do cliente ali, porque a gente tem que inovar, né? Tem esse compromisso, mas o que falta talvez aqui é essa parada e falar, cara, a gente precisa criar outras formas. Né? Nós temos um problema aqui, como que a gente vai resolver, né? E aí tá em design organizacional também. Você precisa mudar, você precisa ter uma parte de investimento para trabalhar com coisas novas. Uma coisa que eu acho que hoje é mais comum ainda, e talvez seja o grande desafio dessas empresas que já estão em escala, Ricardo, e a gente falou em todos os episódios anteriores, né? A duração, o tempo de validade das coisas é muito baixo. A velocidade da transformação e da inovação, da mudança é muito rápida. Né? Nenhuma empresa tem capacidade de ter um pool de desenvolvedores técnicos para fazer tudo o que quer, tudo que o cliente quer. Você tem que ter uma capacidade que essas áreas, a área de produto e a área de tecnologia tem que desenvolver nessa fase aqui, é a capacidade de fazer parcerias de produto. Total. Né? Conectar com outros. Alavanca, cara, de crescimento. Por quê? Cara, você tem coisas que se você não lançar em 6 meses, você não vai aproveitar a janela de 1 ano e meio que você tem para vender aquilo. Porque depois ele já vai cair na obsolescência. E você tem que olhar que muitos dos problemas que você quer resolver, alguém já resolveu antes. Então, por que não? Outro vai ser mais rápido que você. Uma API, um open source, uma parceria, uma empresa que está resolvendo aquele problema que está muito pequenininha, você consegue fazer uma aquisição às vezes simples, né? Tem então, tantas outras alavancas. O quanto que a tecnologia ela não vai ter que se transformar quase numa governança de tecnologia. Em alguns cores ali, mas muito mais preparado para integrar com N coisas. Né? Essa capacidade de integrar rápido, de coproduzir alguma coisa, de poder responder rapidamente à mudança do produto e falar, cara, eu posso não produzir esse produto, mas se eu acoplar esse produto já pronto aqui, eu já vou te entregar um negócio em 2 meses. E eu ganho mais 6 meses para fazer internamente. Claro. Né? Então, você já faz com a segurança de ter a validação, já tem cliente pagando por aquilo, né?
essa é a transformação que talvez tenha que ocorrer em tecnologia. Sim. E eu tenho buscado trazer muito isso para as empresas que eu tanto sou conselheiro quanto as investidas de, cara, você não está no mundo sozinho. Uhum. Você precisa colaborar mais com o mundo e descobrir que você vai se alavancar nele, né? Ah, mas eu vou ganhar um sócio. Eu falei, cara, você já não usa a Amazon hoje? E paga direitinho a Amazon e você faz Vai entrar tudo. no seu COGS lá. O que aconteceu na nuvem, e a gente tinha aquele negócio, não, eu prefiro ter a minha estrutura, o risco e tal, vai acontecer de você ter vários componentes e estar conectado. A OpenAI está aí para mostrar isso. Sim. Ninguém está reclamando, né, de estar conectado na OpenAI e estar fazendo uma série de coisas com eles, né? Ou seja, essa componentização é um desafio que a tecnologia... Talvez aí esteja a resposta para a gente voltar a inovar mais rápido. E inovar não é eu desenvolver, não é inovar na tecnologia somente. Tem algumas coisas que eu posso inovar na minha tecnologia, mas é inovar na aplicação, na velocidade, no processo na qual eu construo isso, né? Boa. Então eu acho que é isso que a gente hoje está com um maior desafio. Boa. Eu vou tentar falar sobre 3 dilemas importantes que você falou ao longo da sua fala, trazendo como que foi a vivência na Humper, né? O primeiro dilema foi, cara, teve um ano ali por volta de 2019, 2020, que a gente teve um ano de cachorro, assim, cara, na Humper, porque a tecnologia não ficava no ar, assim, não, lógico que não era uma constância, senão a gente teria perdido todos os clientes, mas a gente passou Ele mexe capotava. Capotava, cara. A gente passou, assim, por umas 2 ou 3 crises, Quem assim, nunca, meio assustadoras. Então, naquela época... Porra, eu, né, cara, queria arrancar a cabeça de alguém, ou a minha própria cabeça, né? Mas depois, eu vou ouvindo na história de outras empresas, e, cara, eu já ouvi o founder do Mercado Livre contando que teve um ano que eles não ficaram no ar, né? Então você vai vendo que, poxa, que bom, né? O iFood tem essa história, o tal do monolito, né? Eu não sou de tecnologia, eu fui descobrindo as coisas na medida que o problema estourava para mim, né? E eis que tem um momento que a gente... sabendo assim, o Humper é um monolito. Porra, o que é um monolito? Fala, cara, significa que quando o cara que tá disparando e-mail derruba o cara que tá logando, que derruba o cara que tá criando um template, e agora a gente vai ter que fazer um trampo de separar em microserviços. Tem um microserviço que importa a lista, outro que exporta a lista, um que dispara e-mail, um que programa a cadência, porque senão eles competem entre si. Eu nunca fui um chucro, né, eu nunca codei, mas eu sempre tive uma compreensão lógica muito boa, né? Então, até quando eu entendi essas coisas, eu falei, pô, faz um sentido do cacete, né? Sim. Mas, putz, é o tipo de coisa que você... É muito custoso de, nos primeiros anos da startup, você já desenvolver as coisas dentro das melhores práticas, mas algum dia você vai ter que parar para corrigir. E, normalmente, esse dia chega quando você já não fica no ar, né? Então, você já tem que desenvolver isso com a arma apontada na cabeça dos clientes que estão ameaçando de ir embora. Então eu me lembro que esse foi... E hoje é interessante, né, você falar do monolito. Hoje, para quem vai começar, ele vai falar, nossa, mas que absurdo, a gente hoje já começa, beleza, mas hoje é outra história. Precisou todo mundo capotar lá atrás para as novas empresas aprenderem com os nossos erros, né? Mas aí o que acontece também é o seguinte, você pega um stack que daqui a um ano já tá obsoleto ou não sei o quê, e aí, cara, o que você vai fazer, né? Então, o mundo tá muito rápido hoje mesmo. E acho que isso criou, né, do erro nasceu ali uma área que eu acho que a gente manda muito bem dentro da Humper, que é a área de DevOps. E a gente realmente desenvolveu uma competência de DevOps que me possibilitou até fazer a aquisição depois de 2 outros softwares que também vieram com o problema do monolito, mas de poder analisar tecnicamente e falar isso não vai ser um liability, porque nós já temos know-how em como trabalhar isso, né? Então esse é um primeiro desafio. Acho que o segundo desafio é a desassociação da simbiose entre produto e tecnologia, que daí eu concordo que nessa fase de Product Market Fit para a fase de escala, são muitas disciplinas diferentes para estar dentro de uma caixa só. E se você não resolve esse problema, César, a empresa ela vira 2 torres diferentes. Você tem a torre de produto e tecnologia e você tem a torre de revenue. E essas torres não se comunicam e elas se odeiam. Pelo canal de comunicação nunca passa um elogio, nunca passa uma estratégia, só passa crítica de um lado para o outro, né? E a maneira de resolver isso, no meu entendimento, a área de produto, ela acaba sendo uma área que ela navega entre receita e tecnologia
e mais do que pacificar, ela cria as linhas de comunicação que profissionalizam a lida. Sim. Lembra aquele momento que eu falo, cara, tem um momento que a empresa tem tanto pau de tecnologia que o CTO se afasta dos usuários e o CEO se afasta do produto, mas eu acho que tem um momento que tem que existir essa reaproximação, porque senão a empresa ela vai rachar. Sim. E vai ser duas culturas. Se ela sobreviver, ela vai ter duas culturas, senão ela morre por conta desse problema. Eu acho que separar a área de produto começa a ajudar a resolver isso, porque ela é uma área com menos preciosismo do que está sendo feito no código. Se você mantém a área junto, os desenvolvedores eles focam mais em melhorar o que já tem, porque melhora a vida deles, né? É ruim para o desenvolvedor sempre mexer num código legado, eles querem refatorar, eles querem saldar bug para que a vida deles fique mais tranquila, mas isso não é essencialmente a melhor decisão para a empresa. Para a empresa, às vezes, é melhor tolerar alguns bugs ali e continuar entregando coisa nova para ajudar a empresa a continuar crescendo. Eu acho que quem ajuda a trazer esse senso de prioridade é uma área já de produto mais destacada. Tanto que a gente foi acertar na pessoa de produto da Hamper lá para a terceira, quarta vez, e foi uma pessoa que veio, é uma pessoa com perfil técnico, mas que veio da área de revenue. Então ela tem o olhar do cliente, porque ela foi inclusive CS, então ela sabe onde o calo dói, ela sabe dialogar com a área de revenue, porque ela esteve dentro da área de revenue um dia, mas ela tem afinidade com a área de produto e tecnologia. Foi muito mais fácil para mim ir dessa forma do que trazer pessoas de produto de mercado que manjavam tudo de agilidade, mas que não queriam ouvir o meu cliente, não queriam ouvir a minha área de CS e vendas, que foram casos que eu tive no passado. E eu acho que um terceiro dilema, cara, que você foi muito feliz em comentar, quando a empresa está no estágio de escala, o produto já é tão grande, a base de tecnologia é tão grande, a sensação é que o dinheiro é sempre tão pequeno que você começa a empacar em inovação. E, de fato, construir novos produtos nessa fase fica muito caro, porque a empresa ela já não sabe mais resolver de forma simples. Ela esqueceu o modo Go Horse, ela já não tem mais aquele dev polivalente que sozinho faz um produto. Tudo é assim, putz, mas para fazer esse novo produto precisa de 3 squads aqui, e aí você orça, isso não cabe no orçamento da empresa, você não faz. Mas as alavancas que você propôs aqui, para mim, são muito importantes. Eu acho que nesse estágio, a capacidade de inovação ela não extingue, mas ela diminui. Aí você assumir que isso acontece e começar a olhar para outras alavancas do tipo assim, poxa, será que isso que a gente quer desenvolver, não tem alguém que já desenvolveu e não toparia vender a propriedade intelectual para a gente? Fazer um partnership com a gente? Será que a empresa no estágio que a gente está já não comporta fazer aquisição? Eu posso falar por mim, né? Em algum momento a gente entendeu que a Hamper deveria ter mais de um produto, além do produto de prospecção. Para dar um exemplo, a gente comprou o CRM já tem 2 anos. E eu posso te dizer que se no dia que eu comprei a empresa de CRM, no lugar de ter comprado, eu tivesse começado a desenvolver, eu não ia ter um CRM pronto até hoje. E não é culpa eu não quero dizer que a minha área de tecnologia é incompetente, muito pelo contrário. Mas eu não acho que a gente teria tido capacidade de desenvolver um produto do zero, porque no dia a dia a gente é sempre chamado para resolver as coisas do produto que já existia. Então a maior alavancagem que a gente teve, e as pessoas técnicas tiveram um papel dentro desse M&A, não na tomada de decisão, mas em assumir a tecnologia dali para frente, me foi muito menos custoso já comprar um produto pronto, apesar disso ter o seu preço, do que ter tentado desenvolver. Provavelmente eu já teria congelado esse projeto, ou ele estaria em vias de entregar agora, ao passo que eu já estou com esse produto dentro de casa, eu já aumentei múltiplas vezes a receita desse produto desde que a gente comprou e ganhei esses 2 anos de tempo para crescer a empresa. Sim, sim. E eu acho que a questão aqui nessa fase, como a gente falou em todos os outros casos, né? Nessa fase é que você precisa virar gestor de verdade, né? Todas as fases você já teve características, mas nessa fase aqui você vai morrer se você não virar um gestor, porque todos esses problemas que a gente está colocando, eles precisam ser olhados de um ponto de vista, ele não é de uma área, ele é da empresa inteira, é uma cultura, é um processo na qual a empresa foi levada a ter essas dificuldades, né, de inovar, de o que ela quer a partir de agora, como que ela vai resolver isso, e não existe uma fórmula, isso é interessante, né? Como eu falei, acompanho várias empresas, difícil conseguir usar a mesma fórmula, porque depende do contexto da empresa, do mercado dela, da cultura,
das pessoas envolvidas, da maturidade das pessoas, né? Do próprio produto em si, né? Então, depende de tantos fatores que a solução para esse dilema de estou inovando pouco, né? Não consigo entregar do mesmo jeito, tem cliente insatisfeito, não sei se eu tenho que parar, essa história, né? Vou parar de vender para resolver os problemas do produto, porque, cara, já não está dando mais, né? Então, essas frases, né? Elas são a solução, ela é característica de cada empresa. Só que a empresa, muitas vezes, os gestores, eles estão muito focados em resolver o problema do dia. Uhum. O dia a dia deles é caótico, eles estão ali e eles não entendem que é gestão que vai resolver isso, né? Uhum. Só que qual é a notícia ruim, né, disso? É que demora. Não é um passe de mágica. A gente até agora, nas coisas, quando a gente está empreendendo, a gente tem muito aquele negócio que eu boto a mão, melhora. Eu tenho aquele negócio que não está funcionando bem e eu sento do lado do cara e já melhorou. E aí você tem a impressão de que, olha, você está vendo como tem quase depara tão rápido, né? Faço isso, acontece aquilo, faço isso. Nesse estágio, é tão complexo que não tem uma coisa que você faça que vai salvar. Claro. Ela é uma jornada longa, né? E você precisa ter persistência, você precisa saber o que é gestão. Sim. Nesse momento, precisa ter persistência, precisa acreditar, precisa ter projeto, precisa saber que a gente não pode abandonar isso porque eu tenho que pensar a longo prazo. Sim. Vou ter que pensar a longo prazo, porque eu já tenho um monstro aqui estabelecido. Sim. Né? E eu preciso construir os meus novos monstrinhos ali pro futuro. Né? É isso. Posso falar com conhecimento de causa, César. Cada dilema desse que eu citei, o do monolito, a desassociação ali de produto e tecnologia e reaproximação com as áreas de receita da empresa e voltar a ter a capacidade de inovação dentro da empresa, olhando para alavancas como APIs, open sources, M&As, cada um desses me custou 1 ou 2 anos. Fora o tempo perdido no problema, né? Foi um tempo perdido no problema, aí visualizamos a solução, vamos implementar a solução. Você não quebra um monolito em microserviços no dia seguinte porque você quer. São anos. A gente está quebrando o monolito da solução principal nossa até hoje. A gente começou com as coisas de missão crítica, mas até hoje tem rebarbas ainda para fazer, Sim. né? Tudo em tecnologia é muito a longo prazo, né? Isso é uma coisa que eu tive que aprender a duras custas, né? Para caras que, como eu, no meu início de jornada, era muito imediatista, queria tudo para amanhã, eu pensava a solução, já queria ver implementada, eu tive que aprender que a coisa em tecnologia não é porque a gente quer, não é porque as pessoas são incompetentes, é porque é inerente do assunto, tudo é mais olhando para médio e longo prazo, né? Sim. E aí entra um pouco das metodologias ágeis, um conceito que muitas vezes é perdido, que é, cara, vamos fazer a entrega rápida. O que dá? Como é que a gente pega esse problemão que vai demorar 2 anos para a gente resolver? E como que a gente vai fazendo as pequenas vitórias, né? E aí tentar trabalhar em cima disso, né? O que eu acho que é ruim é quando eu percebo que, cara, mas se a gente parar agora para resolver esse problema, eu vou dar uma parada ou de vender, ou seja, tem um impacto, né? Eu falo, cara, você só está adiando o inevitável. É inevitável. Você vai ter problema. Você só está adiando um pouquinho ele. As né? áreas têm que aprender a ser multidisciplinar. Você imagina que a resposta do seu financeiro fosse assim, pô, você está me pedindo para cobrar inadimplência, então eu não vou fazer a folha de pagamento. As coisas, elas não podem competir entre si. A área de produto, ela tem que fazer sustentação da tecnologia que já existe, resolução de bug e promover melhorias. Não deveria ser escolher entre um e outro, né? E aí é que entra aquela pergunta base, né? E aí serve também para todos, né? Essa daqui é a última área que a gente está falando da construção, né? Mas a pergunta básica é o quanto nós estamos estruturados para responder ao desafio que está colocado à nossa frente, ou a estratégia que a gente definiu. Invariavelmente, nesse estágio, a resposta é não estamos preparados. E aí o que você precisa fazer? É desenhar como é estar preparado. Tirando as suas crenças limitantes, que seja a sua estrutura, as pessoas, né? Cara, tira tudo isso da mesa e pensa o que seria, né? Como você vai construir aquilo necessário, né? Qual que é a estrutura para você construir toda a sua estratégia. A partir desse momento, você vai olhar para essa estrutura, ela é provavelmente muito maior do que você tem hoje. Você não tem dinheiro para tudo isso, você não tem as competências, você não tem as pessoas para tudo isso. Né? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que voltar para a sua estratégia.
E ao voltar para a sua estratégia, você vai definir aquilo que dá para priorizar pelo que eu tenho, aquilo que eu vou ter que deixar para daqui a 2, 3 meses, daqui a 6 meses, porque eu vou ter que primeiro me estruturar para cumprir aquele negócio. Uhum. Então, aí você tem um choque de realidade. Isso é gestão. Se você não fizer esse tipo de passo, é difícil você dar os primeiros passos para resolver. Agora, você sabe que ó, eu não posso parar de faturar, nem de cobrar, nem de... Lógico, não vai poder parar. Então, qual é a estrutura que precisa para isso e qual é a estrutura que precisa existir para fazer as outras coisas que não estão conseguindo ser feitas. Uhum. E aí você ir construindo esse caminho. Isso é gestão. Uhum. Né? Ou seja, a resposta para esse passo que a gente falou agora, quando você está, né, escalando, é você realmente ter migrado de empreendedor para ser um gestor, né? Muito bom. E para ser justo também, né, a gente falou muito dos desafios da área de tecnologia e eu só queria também dizer o quanto que áreas de negócio, o próprio CEO, podem atrapalhar a área de tecnologia, né? E se você é um CEO, se você de alguma maneira criou a maneira de gerar os inputs para a tua área de tecnologia de forma caótica, ou seja, cada hora o CEO chega com uma ideia diferente, de um produto diferente, né? E fica mudando a todo momento, isso definitivamente não vai funcionar, né? Acho que uma coisa que para mim foi game changer, pode parecer um exercício muito bobinho, mas que mudou um pouco o curso da história. Você falou dos fatores limitantes, é sempre fazer uma fotografia do as-is da empresa, o to be, né? O que a gente gostaria de ter no nosso produto, e estar sempre trabalhando na ponte que leva do as-is e do to be, porque existe sempre uma insatisfação no founder entre o que ele já é hoje e ele não ser o que ele gostaria de ser, e ele não trabalha essa ponte entre um e outro. Então eu crio muito com a minha liderança, especialmente a liderança de tecnologia e de produto, que estão sempre trabalhando por um longo prazo, sempre estar trabalhando essa ponte entre o as-is e o to be. Eu acho que isso ajuda a manter a gente sempre em constante movimento na direção do que a gente quer ser. Sim. Bora fechar aí com os ups and Vamos downs? lá. Vamos lá. Vou puxar meu primeiro down aqui, né? Falamos várias vezes e é o culto à forma. Né? Quando as áreas têm uma obsessão pela forma na qual vai se fazer as coisas, os rituais se tornam mais importantes. Você pergunta para a área, cara, o que você está entregando efetivamente para o cliente? E ele vem com um monte de estatística dos rituais que ele está fazendo, né, cara? Aquilo você vê que teve uma desconexão realmente do que é importante ser feito, e aí tá todo mundo muito confortável em achar que só porque está fazendo todos os rituais ali vai dar certo, né? Não é suficiente. E os rituais também carecem de uma análise crítica para falar aqueles que realmente estão causando impacto e aqueles que podem ser só estão atrapalhando, né? Então eu acho que o meu down é o culto à forma. E pegando em cima do que você falou, fazendo isso, você só garante que as pessoas estão ocupadas o tempo todo, mas você não garante que o esforço que está sendo empregado está movendo a empresa em direção onde ela deveria ir, né? Eu acho que é aí que reside o problema. E acho que como a gente não combinou os downs aqui, eu vou descer uma carta um pouco parecida com a sua, vou ser só um pouco mais chulo, assim, né? Eu manifestei algumas vezes o incômodo que eu tenho com a questão da agilidade, mas vale ser justo dizer, assim, eu sou encantado, assim, eu já li o manifesto da agilidade, já estudei muito o assunto e ele faz muito sentido. Mas eu percebo que muita gente, eu não estou falando especificamente só da Humper, mas eu vivi também na Humper, muitas vezes sobe as paredes para fechar a área de produto e tecnologia e não receber input das outras áreas. Os gestores se tornam gatekeepers ao invés de gestores e se escondem muito atrás da cartilha de agilidade. E tem também um incômodo que, quando você tenta promover a estrutura ideal de agilidade, que você tem que ter ali um PO, um Scrum Master, 3 devs, um QA, tudo que você vai desenvolver de novo na empresa acaba se tornando muito custoso, porque você imagina uma funcionalidade, você pede um orçamento ali da área técnica, te voltam que vai custar 100 mil reais a mais por mês, que você vai ter que montar um squad daquele tamanho para desenvolver durante 6 meses para colocar na rua um negócio que você nem sabe se vai dar certo ou não. Então tem um pouco desse que, volto a dizer, eu acho que tem o seu valor, mas deveria ser melhor empregado aí na maioria dos casos. Sim. Meu up é também um pouco do que eu falei agora no final, né?
eu acho que as empresas que conseguem transitar a tecnologia para uma área muito mais talvez de governança em tecnologia, né? Ela tem a área de construção, mas ela se reinventa, ela sobe um degrau quando ela consegue trabalhar essa governança e estabelece como que vai, como que você conecta com outras ferramentas, o que são os aspectos de segurança, né, de confiabilidade que precisa existir, começa a trabalhar um pouco na expansão da tecnologia, não só para uma área em si, mas um estado de espírito quase que da empresa inteira, né? Uhum. A tecnologia hoje é core de praticamente todas as indústrias, né? Então, você fazer com que desde a área de talentos, né, de pessoas, a área financeira, todo mundo tenha acesso, né, a construir coisas a partir da tecnologia e melhorarem seus processos, sua produtividade, e a tecnologia em si também como viabilizador para as questões de produto, ou seja, eu acho que refazer um pouco dessa governança em tecnologia e ela ampliar um pouco a visão, eu acho que eu vejo algumas empresas fazendo isso, né, e tendo deixando de ter empresas grandes, tá? Empresas gigantes fazendo esse tipo de coisa e deixando de ser aquele backlog que eles tinham de 5 anos de coisas a fazer e agora puxando o negócio, né? Puxando o negócio para inovar e mudar, né? Então, acho que isso é uma coisa bem, bem legal que você já consegue perceber no mercado. Perfeito. Bom, eu vou trazer como up a alavanca que a gente falou de olhar para inovações que a gente pode trazer no nosso produto de tecnologia que não necessariamente a gente precise desenvolver do zero dentro de casa. E na Hamper a gente já aprendeu a passar quase que por um processo de tomada de decisão que a gente vai analisando assim. Primeira coisa, tem algum open source? Porque se tiver a gente já resolve sem nem gastar. Pô, não tem um open source. Tem algum middleware, alguém que vende isso pronto em forma de API, a gente contrata lá de fora, paga como serviço, vira tipo um COGS, igual um OpenAI, ou tem muito software, né? Você pensa assim, pô, vou criar uma agenda, não desenvolver do zero. Você contrata alguém que já criou uma agenda ali, usa ele via API, e um dia se isso virar de missão crítica no seu produto, você coda a sua versão. Não dá para ser API, olha alguém que tem o produto pronto e propõe partnership. Pô, não rola partnership, tenta achar alguém que já desenvolveu aquele produto, e às vezes a empresa tá pequenininha, andando de lado, e eventualmente é um target de M&A para você, ou seja, eu acho que na maioria dos casos, principalmente quando a empresa já é muito grande e ela tem alavanca de caixa, alavanca de crescimento, é muito custoso, às vezes, codar do zero, porque não é só o custo da hora do desenvolvedor, é o custo de janela de oportunidade. Você foi muito feliz quando você comenta que às vezes você tem uma janela de oportunidade de 1 ano para capturar, e se você passou 6 meses codando, metade do tempo você já jogou fora ali, fazendo, né, o produto. Isso aí. Fechamos? Muito bom. Fechou, cara. Valeu demais. Valeu. Até o próximo. Um abraço. Até, abraço, cara.